Boa tarde a todos. Aqui é o Denilson Barbosa, do Linguagem Diplomática. Vamos conversar aqui hoje com o Wagner, nosso professor de português, e o nosso tema são os principais erros que aparecem na segunda fase do CACD, né? Na prova de inglês, né? Prova discursiva de inglês e prova discursiva de português. E né, eu gostaria de chamar a atenção aqui, que nós vamos falar as nossas impressões, principalmente baseadas no que aparece nos espelhos, né? Não somente nos Sim. simulados, né? Mas nos espelhos do concurso, né? Quando nós ajudamos ali os candidatos a fazer os recursos, né? Nós observamos esse tipo de problema. Então, a nossa ideia é chamar a atenção para aquilo que gera volume de marcação, né? Que vai penalizando ali, porque são aspectos que realmente aparecem com frequência nas provas, né? Então, eu vou começar aqui, Wagner, falando do inglês, em seguida você vai para o português. Antes de começar, Perfeito. como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Boa tarde. Tá tudo jóia, Denilson. Eu tô aqui na. É muito aparato aqui, né? Tô me sentindo aqui pilotando um avião aqui. É o celular, é o computador. Vamos tentando nos virar para oferecer sempre o melhor para os nossos amigos e amigas que estão sempre acompanhando linguagem diplomática. Isso, excelente. Pois é. Bom, antes de iniciar de fato, eu queria só passar um recado pessoal importantíssimo. Nós vamos falar aqui sobre erros, né, e problemas frequentes que aparecem, né, tanto na segunda fase, ou melhor, tanto na prova de inglês quanto de português da segunda fase. E eu gostaria de convidar o pessoal para fazer inscrição na nossa versão demonstrativa gratuita. O link está disponível aqui na descrição do vídeo, né, do canal do YouTube. E lá as pessoas podem enviar uma proposta de redação gratuitamente para nossa correção. Então, lá o professor Wagner vai analisar a sua resposta, ver o seu formato de texto, né, os seus principais erros, e vai entregar para você uma correção no padrão do linguagem diplomática, como nós fazemos com os nossos alunos, né? E o meu é a mesma coisa. Correção toda ali bem detalhada com o vídeo de análise. Né? Então, uma E é uma oportunidade. cor. Oi, desculpa, Perdão, pode falar. Denilson. E é uma correção muito individualizada mesmo. A gente vai atender ao texto que a pessoa envia, né? Não é aquele padrão coletivo. Ele tem o nosso diferencial é esse, né? Boa tarde ao Provérbio, a editora Provérbio que está assistindo a gente no Instagram. Bacana, boa tarde. Bom, vamos lá. Então é isso, pessoal. Aproveitem essa oportunidade, né? Tá, o início do ano, a coisa está aquecendo, né, para o CACD, e vocês podem ter uma visão aí das redações para a segunda fase, né? Processo fundamental. Inclusive avaliar esses itens que nós vamos comentar aqui hoje, tá? Então vamos lá, cinco, né? Uh, Sobre os cinco principais erros de língua inglesa, né? Eu escolhi aqui esses cinco tópicos e, obviamente, eles variam assim, de candidato para candidato, né? Então não é necessariamente nessa ordem, tá? Pode variar, pode ser que para, né, você que está nos assistindo isso seja diferente. Mas vamos lá. Primeiro ponto, os artigos, né? Principalmente artigo definido. Há uma diferença significativa, né, no emprego do artigo entre língua portuguesa e língua inglesa, né, principalmente em boa parte dos casos, né, em língua inglesa você não tem artigo, é até o caso lá do zero article, né? Então, isso acaba causando um pouco de confusão e como é muito, digamos, né, o emprego de artigo é muito frequente, né, isso acaba gerando uma quantidade significativa de penalizações na prova inteira, tá, pessoal? Isso não é somente questão da composition no inglês, né? É também um problema, né? Principalmente da versão, né? Porque você tem a influência ali da, da língua portuguesa, né? Então você está vendo o artigo lá e pode se sentir um pouco na obrigação de traduzir aquele artigo simplesmente porque ele está ali, né? Enfim, e vai aparecer também no resumo e na composition. Então, esse é um tipo de questão que você
resolve, né, com uma série de medidas, né? Eu diria que, em primeiro lugar, leitura frequente desempenha um papel fundamental nisso, né? Ah, vale, obviamente, um estudo gramatical de artigos, você fazer o exercício mesmo ali, né, é, com as situações que tem o uso do artigo ou não, e, obviamente, a prática da escrita, né? Você realmente precisa desse processo de escrever, conferir se ficou correto ou não, né? É o que acontece na correção de textos, né? Você sempre vai marcar ali e comentar, aqui tem artigo por isso ou não tem por esse motivo e pelo tal, e as regras, né, do inglês são bastante diversificadas, né, as situações ali. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá, o segundo são as preposições. Aí também, né, tem um processo de interferência da língua portuguesa, e a grande é, questão que eu observo é literalmente tentar colocar uma preposição mais parecida com o português, né? Você vê que ela literalmente influencia ali, né? Então, isso também dá um volume significativo, né? A ocorrência de preposições, né? Ela é realmente frequente e, enfim, você vai ter um número significativo lá de marcações por isso. Aí o tratamento, né? Como resolver isso? Eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Muito das preposições, né, vai vir das leituras, das leituras frequentes, né? Depois, você pode fazer, sim, um estudo gramatical, vale a pena pegar gramáticas em nível intermediário até avançado e fazer as atividades ali. Eu sempre recomendo, Wagner, quando o pessoal vai fazer o exercício de gramática, principalmente em inglês, para não completar só a lacuna. Então, assim, reescrever a frase inteira, porque aí você tem uma série de benefícios ali, né? Você aprende ortografia, né, a colocação das palavras, né? Enfim, e não somente. Você adiciona ali uma quantidade ali significativa de elementos ao reescrever toda a frase, né? Não somente preencher a lacuna. Eu acho que isso é bastante, digamos, pouco proveitoso, né? Se você faz somente isso. Bom, vamos ao 3, collocation, né, em inglês. Esse conceito de collocation, até a preposição, né, pode estar envolvida ali, meu próximo tópico também, mas são as palavras que normalmente são utilizadas juntas, né? E esse aqui, embora você tenha exercícios de gramática, né, com collocation, tem lá as atividades, inclusive tem dessas coleções de Cambridge, por exemplo, nós temos até os livros de collocation, né? English Collocation News. Então, você pode ter esse tipo de exercício, mas eu diria também que ele é fruto, né? A maioria do conhecimento de collocation que você tem, quais palavras vêm normalmente juntas ali, elas são resultado da leitura e dessa escrita frequente, né? Então, leitura e a produção ali escrita, você vai conseguindo pegar isso naturalmente. Principalmente essa questão do uso da linguagem, né? Ali quais palavras vêm juntos. O volume maior mesmo, é melhor você realmente entender que vem dessa experiência, dessa convivência com o idioma, mais do que, digamos, com o seu estudo objetivo que você fez ali num livro de gramática ou num livro de collocation, por exemplo, né? Então, resultado da imersão, da convivência, né? Bom, o quarto ponto, né, outro aqui que está bastante interligado, né, enfim, estão totalmente conectados, né, com a relação do collocation, é a propriedade vocabular, né? Inclusive lá no concurso, né, você tem lá correção gramatical e propriedades da linguagem. Aí sim é a questão do emprego correto do termo para aquela situação. Isso acontece bastante, por exemplo, tanto na tradução quanto na versão do inglês, porque aí você escolhe um termo ali que vai substituir o outro em português, né? Ou você vai fazer, mesmo, né, fazendo o contrário, né, passando para o português. Então ali acontece muito, né? E, mais uma vez, a língua de partida, né, da qual você está traduzindo, ela pode gerar uma influência e você precisaria trocar o termo, utilizar uma outra expressão lá no inglês e acaba sendo influenciado pelo original. E o mesmo acontece no resumo
e na redação, né? Você não usa exatamente o termo que é mais adequado ou mais frequente, mais apropriado para aquela situação. O resumo, por exemplo, exige bastante nesse aspecto, porque você precisa da reescrita, tem que parafrasear o original. Né? Você não pode simplesmente extrair ali as ideias e recolocar, vai exigir bastante, digamos, um processo de reescrita e substituição, muitas vezes substituição por sinônimos. E aqui eu gosto de chamar a atenção para uma coisa. Muitos já sabem dessa informação, tá? Eu não posso copiar, eu preciso parafrasear, colocar diferente, colocar com as minhas palavras. Mas dependendo do nível de transformação que se faz aqui, digamos, você forçar demais para alterar todos os termos, você pode acabar caindo numa linguagem que não é comum, não é típica, ou não é adequado para aquele tópico. Então, eu sempre recomendo aqui, olha, as palavras-chave, né, keywords, você pode manter, muda a estrutura, troca sujeito, predicado, junta uma frase com a outra, né? Enfim, principalmente verbos, adjetivos, etc., você tem uma liberdade maior, mas os termos, né, chave ali do tema, do assunto, se você modificar demais, você pode acabar caindo em algo que não é usual ali, né? Então, assim, por exemplo, um texto, né? Eu utilizei um tema de redação, né, agora está em alta, né? A questão da OTAN e sobre expansão, da expansão da OTAN. E poderia ser facilmente utilizado, né, para falar dessa questão da expansão, o que parecia mais em português, expansion, né? Mas se você pesquisar na literatura, né, a literatura sobre o tema, você vê o termo enlargement, que é o mais recorrente, o tempo todo a referência a esse termo, enlargement. Então é isso, né? Essa é a ideia da questão da propriedade vocabular. Qual que é recorrente ali? E isso é um tipo de situação que você não estuda num material gramatical, livro, não tem. Ele é resultado exclusivo da sua convivência com o idioma, do seu processo de leitura. E aí sim, precisamos de leituras, né, nos temas de história, nos temas de política internacional, né, principalmente na prova de inglês, cai bastante coisa sobre a diplomacia, a evolução da diplomacia. Né? Então, é necessário ter essa rotina de leitura nos temas. Não tem, por exemplo, candidato aprovado ou candidato que está no nível avançado que não tem esse processo de leitura, isso não existe, principalmente na língua inglesa. Né? Você precisa da fonte, né? Consumir de algum lugar. E aí, por fim, outro aqui muito frequente, que gera um volume significativo, que é a ortografia, né? Principalmente no inglês. Eu imagino que seja desafiador também, principalmente nas outras línguas estrangeiras, no francês e no espanhol, mas é um número significativo. Inclusive, já tive casos, por exemplo, o candidato tirou 49 na redação, enfim, e o único erro, né, numa redação ali que valeu 49, tudo considerado correto ali certinho, o problema foi só de ortografia, né, a ortografia de uma palavra. Então, ou seja, um candidato de um nível excelente, inglês, vocabulário, tudo, gramática ali perfeito, o erro foi, por fim, de ortografia, né? E eu costumo, aqui, né, desses cinco, eu costumo até falar com o pessoal, olha, os candidatos nos níveis ali mais avançados possíveis, as últimas coisas que eles acabam resolvendo são os artigos e as preposições, né, e que, teoricamente, é o conteúdo básico ah, do inglês. Então, ortografia, pessoal, também, como se resolve isso, né? É resultado de leitura, é resultado de escrita frequente, e eu recomendo sempre, né, se você não pode ainda, ou não está seguindo um curso, enfim, onde você tem exercícios de escrita, ah, eh, produção textual, né, ou tradução, seja o que for, você tem vários recursos, né? Principalmente para a língua inglesa. Você pode fazer o que eu já falei,
reescrever as frases de um exercício gramatical. Você pode reescrever texto, simplesmente copiar um texto, porque ao fazer isso, né, e copiar texto nessas áreas, né, ao fazer isso, você tem uma série de elementos ali, né, que você vai aprender, vai memorizar a ortografia, a ordem das palavras, coloquei, tudo o restante que está aqui. Né? Enfim. Então, Wagner, essas coisas são parecidas na prova de português da segunda fase? Como é que é isso? Difere? Quais são os pontos que você gostaria de destacar, né? Que são os erros que geram maior volume na prova de português? Bom, vamos lá. Aqui, câmera 1, câmera 2. Isso, pode ficar centrado aqui no YouTube, né? Ali O Instagram aqui só de ladinho. Isso. Bom, gente, eu tava ouvindo o Denilson falando aqui, aí tava pensando, até eu escrevendo em inglês, né, algumas coisas que a gente tem problema. Você sabe uma coisa, por exemplo, Denilson, que acontece muito comigo? Eu pego uma palavra, claro, é muito fácil guardar como é que é árvore, como é que é cachorro, mas às vezes tem uma palavra que vai ser uma preposição, uma conjunção. Eu aprendo 1 milhão de vezes e esqueço todas, é impressionante. Tipo, sei lá, por exemplo, whatever, né? O Whatever. Eu já aprendi, já esqueci, já aprendi, já esqueci, já aprendi, já esqueci 300 vezes. É impressionante. E acho que é questão mesmo de leitura, né? De aquisição do vocabulário. Nossa, mas é uma. Aí lá vou eu atrás olhar e eu falo, Aí depois é impressionante. Bom, Sim. digamos, tem uma coisa muito parecida, tá? Vou começar pelo que parece, que é a questão da propriedade, da linguagem, da propriedade vocabular. Aí o candidato vai dizer assim, o candidato, a candidata, né, vão dizer assim, mas isso é português, não existe isso, propriedade de linguagem, de vocabulário. Claro que existe. Né? Você precisa, antes de mais nada, dominar o vocabulário da área, seja história, seja política, seja economia, seja lá o que for. Lógico que ninguém precisa ser especialista em tudo, não é isso. Mas um mínimo de rudimentos para você conseguir falar sobre aquilo, não é falar. Eu odeio a expressão falar bonito. Não é falar bonito, é falar adequadamente dentro da discussão que você está se propondo a fazer. Então, agora, para isso, eu vou repetir o Denilson. Tem que ler. Não tem jeito. Eu sempre falo para o pessoal, eu sugiro algumas leituras, tem leituras muito boas para ser feito. Por exemplo, a revista da Academia Brasileira de Letras, ela é muito boa, ela tem muitos artigos sobre literatura, mas sobre cultura de forma geral. Então desculpa, ali fica ligado não só no conteúdo, mas no vocabulário, né? Para poder falar de literatura, para poder falar de sociologia, de filosofia, termos que envolvem digamos aí, o objeto literário, né? Esse é um exemplo que me ocorre, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, ficou horrível, né? Um exemplo que me ocorre, tá? Agora, outra coisa, deixa de falar, por exemplo, outra coisa. Quando você vai escrever um concurso, qualquer concurso, mas vamos pegar no nosso caso aqui. A banca espera uma linguagem adequada. O que é uma linguagem adequada? Agora eu não estou falando mais só do conteúdo. Eu estou falando do nível. Você é uma pessoa com graduação, pelo menos. É uma pessoa que já deve ter aí 20 e poucos anos, no mínimo. Né? Então, uma pessoa que já tem uma certa estrada. Não dá para falar como a gente fala quando a gente tem 15 anos entrando no ensino médio. Não dá para ter gíria. Né? Não dá para ter muita. Na prova de português, começar a colocar muita palavra em inglês, muita expressão, isso é um horror. A prova é de português, a língua é portuguesa. Porque vai adquirir o know-how. Não, know-how é pinóia, o conhecimento. Isso é um horror, é um horror. Com certeza vai perder ponto. Com certeza vai ser mal visto. Então, agora, assim como não é legal gíria, também não é legal escolher uma linguagem extremamente empolada
que ninguém consegue entender. Em outras palavras, você tem que falar de forma adequada, mas você não precisa falar igual a sua tataravó. Você não precisa falar como alguém falaria numa novela nos anos dos 1800, século XIX. Não, não, não é isso. É saber escolher a linguagem correta. Tá? Agora, vamos além disso, eu quero falar também de algumas questões mesmo do tópico gramatical para a gente pensar o que a gente pode fazer. Para elas todas, isso é um pouquinho diferente do inglês, tem algumas coisas que se repetem. A leitura continua sendo sempre válida. Eu falo isso para todos os alunos que eu tive na vida, todas as idades. Melhor caminho para escrever direitinho em português é ler. Porque você lê bem, você assimila aquilo, chega num ponto que você fala assim, tem acento. Por quê? Não faço a menor ideia, mas tem acento. Você sabe que aquilo ali precisa ter acento. Né? E aí eu destacaria, por exemplo, já que falei dele, né, o acento. Né? A acentuação sempre tem, além do uso na segunda fase, na primeira fase sempre tem uma questãozinha que toca no assunto de um acento, se o acento está certo, se não está errado, se está errado, por quê, né? Ali tem que ter acento agudo e tal, por causa disso, disso, disso. As regras não são nem tão difíceis. Para mim, o problema não é esse. O problema é que o pessoal acostumou a escrever sem acento. Né? O WhatsApp, a comunicação rápida, tudo bem, não tem problema. Mas aí quer transpor isso para uma redação como do CACD, isso vira um desastre completo. Né? Eu brinco que tem gente que resolveu fazer a reforma ortográfica por conta própria. No meu texto não tem mais nenhum acento. Acabei com todo o acento. Não pode, né, gente? Isso é um fator complicador ao extremo. E lembrar sempre, né? Parece uma bobagem, mas vamos lembrar sempre: acento é escrito. Acento não tem a ver com oralidade. Então não é porque tem sílaba tônica que tem acento, né? Abacaxi, não. Aí, acento no i, não. Porque oxítono terminado em i não tem acento. Então tem algumas regrinhas para a gente ficar atento. Né? Eu gostaria de falar também de pontuação, mas é mentira que eu vou falar de pontuação, porque na verdade eu quero falar de vírgula. Né? Vírgula é uma tragédia. Vírgula é tragédia consumada. É quase impossível eu pegar uma redação dos candidatos CACD que eu não corrija pelo menos uma vírgula. Eu tive um aluno muito bom, estudou em 2016, fazia redação comigo, fez o vestibular da Federal de Juiz de Fora, escrevia muito bem, passou, acabou de se formar recentemente, passou na época em segundo lugar no curso de medicina, um menino boa gente. E ele fazia as redações e eram redações ótimas. Só que tinha um problema, a vírgula. Em todo lugar que era para colocar a vírgula, ele não punha. Em todo lugar que não era para pôr a vírgula, ele punha. Eu falava para ele, Matheus, inverte isso. Quando você achar que é para pôr, não põe, não. E quando você achar que é para não pôr, você põe. Pronto, está resolvido o problema. Claro que a questão, ela como se diz, né? O buraco é bem mais embaixo. Aí tem que estudar mesmo gramática, porque aí, no caso, a leitura talvez não adiante tanto. Né? Porque você não vai observar todas as posições de vírgula em todos os lugares. Aí é o caso mesmo de pegar um material de gramática, pegar um manual, pegar uma gramática, pegar alguma aula nossa pronta, tem uma aula que eu falo bastante sobre vírgula, e pegar exercício para fazer. É maquinal mesmo, maquinal mesmo. E tentar otimizar o aprendizado dessas regras. Não adianta decorar 600 regras que não vai ficar na cabeça. É engano. É tentar entender as regras mais abrangentes, que são aí 7, 8 regras, e confiar que elas resolvem a maioria dos problemas. Né? Uma outra coisa que sair fora, na hora a gente se vira na base da intuição. Mas não, você tem que focar nas principais. Vírgula para alteração de posição de função sintática, vírgula para omitir uma palavra que já foi falada,
vírgula para isolar uma explicação. Tem alguns que são bem recorrentes. Tá. Quarto que eu quero comentar é a crase. Né? A crase como consequência de regência verbal. Né? Crase é simples. Crase é simples, mas é um bicho-papão. Aí você fala, ué, mas isso é uma incoerência. Não. Sabe o que é crase? Quando a gente é criança, você está morrendo de medo, você está sonhando, você chora, você está passando mal. Aí você vê dentro do seu quarto um bicho gigantesco. Aí a sua mãe chega, acende a luz, não tem nada. Você olha embaixo da cama, tal, não tem absolutamente nada. É isso que é crase. Crase é simples. Crase você resolve quase todos os seus problemas com um macetezinho. Você fala assim: vou à praia. Você pega essa praia aí que é feminina e troca por um masculino. Vou ao teatro. Se no masculino pediu ao, no feminino, crase. Isso, gente, acreditem, isso resolve 80, 90% das vezes. Mas algumas regrinhas que precisam ser decoradas. Nome de lugar, expressões prontas, pronome, mas nada. Se você aprender o macetezinho, é tão moleza que não precisa nem se preocupar em a palavra ser sinônimo. Praia, teatro, isso não é sinônimo. É só para colocar uma palavra masculina e ver se funciona o ao. Se funciona o ao, no feminino funciona o a com crase. E aí, você evita de errar isso. Muitas vezes também a pessoa esquece da crase, porque é tanto lugar que pode ter que vai passando batido, né? Você pega a redação 70 linhas, de repente a pessoa esquece, simplesmente esquece. Ela até sabia que ali deveria ter crase, mas ela esquece. E para fechar, por último, mas não menos importante, né? Clichêzão, é concordância. Concordância é danado, viu? Concordância é danado. Eu vou te falar que talvez não tenha uma redação sem erro de concordância. É raro quando eu pego uma redação e falo, caramba, um milagre, né? Tanto a nominal quanto a verbal. Ambas, tá? Hoje, nos concursos de forma geral, não só no CACD, é o erro número 1 de gramática em língua portuguesa. Erro de concordância. E aí tem 1001 fatores. 1001 fatores, né? Não conhecer a regra, não perceber detalhes, não ler com atenção. Aquela coisa, a gente fala assim, baixou os preços da loja. Não baixou, porque foi os preços. Os preços baixaram. Baixaram os preços da loja. Só que quando a gente joga o sujeito para depois do verbo, a gente esquece que ele é sujeito. Aí a concordância vai por água abaixo. Estou dando um exemplozinho. Tem vários. Concordância cruzada de adjetivo com advérbio. Olha, concordância tem que estudar muito. Muito. Recomendo muito estudo. Tem que pegar gramática, tem que pegar nossas aulas. Eu tenho várias aulas na plataforma falando de concordância. Tem que pegar material extra, tem que fazer exercício e tem que ler. Né? Tem que ler. Sempre tem que ler. Mas, para resumir, acentuação e vocabulário, você se salva bem, muito, muito, muito bem pela leitura. Agora, vírgula, crase e concordância, aí tem que correr para a gramática mesmo. A boa notícia é que há bem pouco tempo se precisava de gramática assim, em níveis exorbitantes, né? Hoje nem tanto. Hoje a gente dá atenção para a gramática no que fundamentalmente interfere, por exemplo, nos textos. E aí esses três são campeões: concordância, crase e acentuação. É Muito bom, isso. Wagner. Pois é. E uma coisa fundamental aqui, agora só para a gente fechar, né? Do ponto de vista estratégico, né? Que nós estamos falando de erros que geram volume, né, de Claro. marcação, de penalização na segunda fase. E como eu falei aqui no início, né? São erros que nós encontramos lá nos espelhos, né? Então, Claro. não é só de simulados. Então, tem coisas aqui que podem parecer simples, né? Mas elas aparecem lá nos espelhos. A Sim, situação da sim. prova, o contexto e etc. acaba trazendo tudo isso.
Então, por exemplo, uma estratégia que nós adotamos, né, Wagner? Nós trabalhamos ali parte de técnica, o processo de produção textual, formato, estilo e etc. O candidato chega ali naquele ponto e depois vai lapidando, e o processo é Claro. literalmente eliminar esses erros gradativamente de uma produção para outra, né? Acho que o estudo gramatical é um ponto importante, mas a consolidação dele, né? A Claro. consolidação dele depende dessa rotina da escrita, né? Enfim, bom, excelente, Wagner. Então, gostaria de agradecer e reforçar o convite que eu fiz para o pessoal aqui no início. Então, alguns chegaram até depois aqui. Na descrição do vídeo aqui do nosso canal do YouTube tem um link para a nossa versão demonstrativa, onde os candidatos podem fazer inscrição, e lá tem uma proposta de redação de português, uma proposta de redação de inglês. Vocês podem fazer a proposta e enviar para correção, que o Wagner e eu vamos avaliar aqui os textos de vocês. Isso pode dar uma perspectiva excelente sobre preparação para a segunda fase, já agora ainda no início do ano, né? Ou posteriormente, né? Quando assistirem, né, esse vídeo mais adiante. Então é isso. Muito obrigado, Wagner. Nos falamos então no próximo vídeo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado a todos. Abraço aí pro pessoal do Instagram também.